Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O boletim de notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia, esse é o boletim de notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 30 de abril. Nos estúdios, Silvonei José. 2 cardeais não estarão presentes no conclave que terá início em 7 de maio por questões de saúde. Deste modo, 133 cardeais participarão da eleição do próximo Papa. O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, informou também que, na 6ª Congregação Geral, realizada na manhã desta terça-feira, 29 de abril, estavam presentes 183 cardeais, dos quais 124 são eleitores. Houve cerca de 20 intervenções voltadas à Igreja, os desafios a enfrentar e como representá-los, segundo as perspectivas dos continentes e das regiões de origem dos cardeais. Entre os diversos temas tratados estavam questões sociais, o individualismo, o relativismo, a solidão, a centralidade de Jesus para responder às necessidades do mundo moderno, a necessidade de consolação, a evangelização e a responsabilidade da Igreja pela paz. A reunião desta terça-feira começou às 9 horas locais com um momento de oração, seguido por uma meditação de aproximadamente 40 minutos, conduzida por Dom Donato Ogliari, abade de São Paulo fora dos muros. A congregação foi encerrada às 12h30, também no horário local. Além disso, a Sala de Imprensa divulgou 3 comunicados que explicam mais detalhes sobre o início do conclave. No dia 7 de maio, às 10 horas locais, 5 da manhã, hora de Brasília, será celebrada na Basílica de São Pedro a missa Pro Eligendo Pontífice, presidida pelo decano do Colégio Cardinalício, o cardeal Giovanni Battista Re. À tarde, os cardeais eleitores se reunirão em oração na Capela Paulina, no Palácio Apostólico Vaticano, e depois seguirão às 16h30, 11h30 horário de Brasília, em procissão até a Capela Sistina, dando assim início ao conclave para eleger o novo pontífice da Igreja Universal. Ainda na Capela Paulina, mas alguns dias antes, na segunda-feira, dia 5 de maio, às 17h30, 12h30 horário de Brasília, ocorrerá o juramento dos oficiais e funcionários do conclave. Isso inclui todos aqueles eclesiásticos e leigos aprovados pelo cardeal Camerlengo e pelos 3 cardeais assistentes, conforme estabelecido pela Constituição Apostólica Universi Dominici Gredis. Todos deverão prestar e assinar o juramento prescrito. Mas, especificamente, de acordo com os números 46 e 47 da mesma Constituição, deverão estar presentes na Capela Paulina, às 5 da tarde, meio-dia, horário de Brasília, o secretário do Colégio Cardinalício, o mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, os cerimoniários pontifícios, o eclesiástico escolhido pelo cardeal que preside o conclave para assisti-lo em seu ofício, os religiosos encarregados da sacristia pontifícia, os religiosos de diferentes línguas para as confissões, os médicos e enfermeiros, os responsáveis pelos elevadores do Palácio Apostólico, os colaboradores dos serviços de refeitório e limpeza, os floristas e técnicos, os encarregados do transporte dos eleitores da Casa Santa Marta até o Palácio Apostólico, o coronel e um major do Corpo da Guarda Suíça Pontifícia, encarregados da vigilância próxima à Capela Sistina, o diretor dos Serviços de Segurança e da Proteção Civil do Estado da Cidade do Vaticano, com alguns de seus colaboradores. Que o conclave não seja um lugar fechado, como o próprio termo diz, mas sim um cenáculo, aberto ao mundo inteiro, no qual prevaleça a liberdade do espírito, que rejuvenesce, purifica e cria. Essa é a esperança expressa pelo abade beneditino de São Paulo fora dos muros, padre Donato Ogliari, que na manhã desta terça-feira
na Sala Nova do Sínodo, realizou a meditação inicial da Sexta Congregação Geral. Participaram os cardeais que vieram a Roma em vista do conclave que começará em 7 de maio e elegerá o sucessor de Pedro. O espírito deve ser o principal protagonista dos diálogos, das dinâmicas, às vezes dialéticas, que marcam toda a Assembleia Humana, para que possa iluminar as mentes e abrir os olhos para o bem da Igreja e do mundo inteiro. Na abertura da meditação, Padre Ogliari destacou que num momento tão cheio de consequências para a Igreja como o da escolha do pontífice, é necessário recompor a alma, a mente e o coração em torno da pessoa de Jesus. É ele, de fato, que a Igreja é chamada a anunciar e testemunhar ao mundo. E se no centro da missão não estivesse Cristo, então a Igreja seria apenas uma instituição fria e estéril. Daí a exortação do Beneditino a reposicionar-nos todos os dias sobre esta certeza, porque só assim será possível evitar sermos engolidos pelas lisonjas do mundo e pelas fáceis vias de fuga que ele nos oferece. Cristo, acrescentou o sacerdote, é o alento, a bússola e a estrela guia do colégio cardinalício. Ao mesmo tempo, o abade de São Paulo fora dos muros recordou a importância de aprender com Jesus a mansidão e a humildade, o amor misericordioso e compassivo. Uma igreja assim enraizada, de fato, é aberta, corajosa, profética. Abomina palavras e gestos violentos. Torna-se a voz daqueles que não têm voz. Uma igreja enraizada em Cristo, continuou, é mestra de fraternidade, marcada pelo respeito, pelo diálogo, pela cultura do encontro e pela construção de pontes e não de muros, como o Papa Francisco sempre nos convidou a fazer. Mãe e não madrasta, longe da autorreferencialidade, pronta a alcançar aqueles irmãos e irmãs em humanidade que não fazem parte dela. A Igreja, enraizada em Cristo, é sobretudo aquela que coloca no centro os descartados, os pobres, os deserdados, os últimos. A esse respeito, Padre Ogliari deteve-se na categoria teológica introduzida pelo saudoso Papa Bergoglio, segundo a qual a pobreza, antes mesmo de ser um problema sociológico e ético, é uma questão que diz respeito à doutrina. Por isso, o beneditino disse estar certo de que a Igreja não deixará de continuar a manter os olhos e o coração bem abertos para os últimos da terra, sonhando, mesmo o que parece impossível. Guarda-chuvas abertos e muitos chapéus para se protegerem do sol da primavera. Suéteres coloridos para identificar o grupo ao qual pertence. Esse foi o cenário da Praça São Pedro, onde centenas de pessoas com deficiência, acompanhadas por suas famílias e cuidadores, participaram do jubileu e da catequese do arcebispo Rino Fisichella, ex-pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização. É a saudação na língua dos sinais que abriu, nesta terça-feira, o momento de oração e reflexão, do qual participaram pessoas de 95 países, como Japão, Bolívia, Estados Unidos e muitos outros. O mundo inteiro, disse o arcebispo, está aqui na Praça São Pedro hoje. É o jubileu das pessoas com deficiência, é o jubileu da esperança. Aquela esperança, diz Dom Fisichella, que acompanha a todos rumo ao despertar, que não percebemos, mas que guia toda a nossa vida. Uma chama a ser reavivada, que alimenta a mente e o coração. A esperança verdadeira e não vinculada a coisas efêmeras, recorda o prelado, tem o rosto de Jesus de Nazaré. Por isso o convite é a caminhar com ele, deixando-se guiar pela sua palavra, a testemunhar com gestos e escolhas de vida, porque ele é a esperança para todos, ninguém excluído. Vocês estão no coração da Igreja, disse Dom Fisichella, referindo-se às pessoas mais vulneráveis, frágeis e fracas, que muitas vezes não recebem a atenção que merecem.
Na fraqueza, explicou, devemos encontrar a nossa vocação na igreja. A fraqueza é um instrumento para amar ainda mais. Façam da deficiência a força do amor que se doa a todos. Ninguém mais do que vocês podem dar testemunho do amor cristão. O convite do arcebispo é para não desviar o olhar. Por muito tempo, vocês estiveram na sombra. Esse é o momento de reavivar a esperança, porque aqueles que experimentam a fraqueza são testemunhas do amor de Cristo. O prelado conta então a história de uma criança nascida em uma família nobre, no ano de 1013, na Suábia. Uma criança com deficiência deformada que foi confiada a uma comunidade de monges. O menino chamava-se Hernán. Não falava nem escrevia, mas os frades o acolheram com carinho mesmo assim. Aprendeu latim, grego, matemática, música e até árabe. E depois morreu de pleurisia. Sabem por que lhe contei essa história? Perguntou Dom Fisichella. Porque irmã escreveu o Salve Rainha, uma oração de fé nascida de um menino com deficiência que experimentou o que era a verdadeira esperança, a verdadeira fé e o amor por Maria, Mãe da Misericórdia. Por isso, concluiu Dom Fisichella, nunca se devem dar por vencidos. Tornem-se mais criativos, alegres, capazes de comunicar a esperança que está dentro de vocês. Por fim, o canto coral, precisamente em homenagem a Hermann, do Salve Rainha, em todas as línguas das pessoas presentes na praça. Papa Francisco às jovens famílias em um texto inédito. Acreditem na alegria do amor. O amor é comparado ao tango, a dança de sua pátria, a Argentina, que o Papa Francisco confessou ter dançado muitas vezes na juventude. Um maravilhoso jogo livre entre homem e mulher. Assim começa o texto inédito que o pontífice escreveu como prefácio para o livro Yucat, Amor para Sempre, publicado pela Fundação Yucat, editora do Catecismo Oficial para os Jovens da Igreja Católica. O volume, pensado para acompanhar as novas gerações no caminho rumo ao matrimônio cristão, será publicado em breve. Na tradicional dança argentina, escreve o Papa, o bailarino e a bailarina se cortejam, vivem a proximidade e a distância, a sensualidade, a atenção, a disciplina e a dignidade. Alegram-se com o amor e intuem o que pode significar entregar-se por completo. O olhar do pontífice, no entanto, não é desencantado. Quantos casamentos hoje fracassam após 3, 5, 7 anos? Observa. Não seria melhor, então, evitar a dor? Tocar-se apenas como numa dança passageira, aproveitar um ao outro, brincar juntos e depois se separar? Questiona. Não acreditem nisso, responde ele com firmeza, dirigindo-se aos jovens. Acreditem no amor, acreditem em Deus e acreditem que podem enfrentar a aventura de um amor para a vida inteira. No ser humano reside, de fato, o desejo de ser acolhido sem reservas, e vivenciar isso conduz a um ganho supremo, a vida em plenitude. Uma só carne, escreve Francisco, citando as Sagradas Escrituras e referindo-se àquela união matrimonial para a qual é necessária uma preparação adequada, porque toda a vida se desenvolve através do amor, e com o amor não se brinca. O Papa Francisco propõe, assim, um catecumenato, tempo que, na Igreja primitiva, indicava um caminho muitas vezes de vários anos, de aprendizado e de discernimento pessoal. Um percurso que conduz àquela Amoris Laetitia, título de sua exortação apostólica pós-sinodal, àquela alegria do amor, que passo a passo, com os olhos cheios de encantamento, não deve parar.